Eu queria ler para vocês, porque é o seguinte, é muito interessante, nós temos aqui, e isso é recorrente, o Gabriel Garcia Marques, né? Que lembrando que ele é um escritor colombiano e que ele é Prêmio Nobel de Literatura, né? Então, é significativo para a gente, tá? Lembrando, nós temos grandes escritores, não todos os escritores recebem Prêmio Nobel, né? Mas, mas, de qualquer forma, o fato de chegar a ser um Prêmio Nobel nos diz alguma coisa, que é a qualidade nessa escrita, né? E o Gabriel Garcia Marques, ele é reconhecido universalmente, né? Então, vamos lá. Ele fez um livro, já mais idoso, no Gabriel Garcia Marques já faleceu agora, mas ele faz um livro sobre a memória da sua vida, né? Então, esse texto da questão 8 e depois da questão 9 faz referência a esse livro dele, que chama Viver para Contá-la. O que significa isso? É viver a vida para depois poder contar o que a gente viveu, tá? Então, vamos lá. Como eu suponho que vocês já leram em espanhol, eu vou ler em português só para a gente ir mais rápido, tá? Então, olha o drama, como que ele vai colocando as coisas, como ele vai situando e descrevendo os ambientes e as pessoas. Bom, algo tinha mudado na minha mãe que me impediu de reconhecê-la à primeira vista. Tinha 45 anos. Somando seus 11 partos, tinha passado quase 10 anos encinta, ou seja, tinha passado quase 10 anos grávida, né? Tinha encanecido por completo antes de tempo. Encanecer, gente, é o seguinte, canas, estamos na questão 8. O vocabulário canas significam cabelos brancos. Então, encanecer significa tornar o cabelo branco, tá? Então, tinha encanecido por completo antes do tempo. Olha, a gente está vendo que é uma mulher que envelhece antes do tempo, que passou por coisas bastante fortes, né? Os olhos se viam mais grandes e atônitos detrás de suas lentes bifocais, e sério pela morte de seu pai, mas conservava ainda, lembrando todavia aí, né, a beleza romana de seu retrato de bodas, do seu casamento, né, agora dignificada por uma aura otoñal. Antes de nada, inclusive antes de me abraçar, ela me disse com seu estilo cerimonial de costume: venho te pedir o favor de que você me acompanhe para vender a casa. Não teve que me dizer qual nem onde, porque para nós somente existia uma no mundo, uma casa, né? A velha casa dos avós de Aracataca, onde tive a boa sorte de nascer e onde não voltei a viver depois dos meus 8 anos. Acabava de abandonar a faculdade de Direito, depois de 6 semestres, dedicados mais que nada à leitura, a ler aquilo que caía nas minhas mãos e recitar de memória, ou recitar seria declamar de memória, a poesia irrepetível do siglo de ouro em espanhol. Olha só, ele já me dado muito, já 3 anos vencidos já, ele abandona porque ele, mais do que estudar, ele ficava lendo poesias do século de ouro do espanhol, que são maravilhosas, tá? Então, diz assim: nem minha mãe, nem eu, por supuesto significa evidentemente, teríamos podido imaginar sequer aquele cândido passeio de somente 2 dias ia ser tão determinante para mim, que a mais longa escrevi isso, sei que foi a decisão mais importante de quantas tive que tomar na minha vida de escritor. Quer dizer, em toda a minha... Agora, pegar um verbo dos que estão aqui no texto e diz assim: o verbo nascer, né, o verbo nascer de regularidade comum da terceira classe, conjugado na primeira pessoa singular do presente do indicativo, como é que ele fica? Então, vamos pensar o seguinte: como que ele fica, como que o verbo nascer é conjugado na primeira pessoa? Então, ele tem uma característica. Eles correspondem a um grupo de regularidades que se dá somente na primeira pessoa. E o que é isso? É que a primeira pessoa desses verbos se forma com C, CO. Então, a primeira pessoa de nascer
se forma yo nasco. É desse jeito, é estranho, gente, mas é isso em espanhol. Eu nasco, em português seria nasço, né, com C cedilha. Ó, traduzir, eu traduzco, mesma coisa. Produzir, eu produzco. E conhecer, de conhecer, eu conosco. Então, qualquer um desses verbos aqui, somente a primeira pessoa, porque as outras são regulares, tá? Somente a primeira que produz assim. Impossível, por quê? Já pensaram nisso? Porque não existe C cedilha em espanhol. Então, a B já excluiria, mesmo que vocês não soubessem conjugar esse verbo, vocês teriam que excluir a letra B, sabendo de que C cedilha é uma letra que não existe no idioma espanhol. Então, tira ela fora primeiro de tudo.